Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida e a vida também da sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Hoje nós encerramos, em nome de Jesus, a trilogia a respeito do como discernir, melhor dizendo, os falsos profetas. Nós lançamos 2 vídeos anteriores e você pode estar assistindo aí no nosso canal e fazendo seus comentários e deixando, evidentemente, seu like e compartilhando o nosso canal com outras pessoas para que assim o YouTube entenda que nós temos sido relevante para algumas pessoas. Nós queremos também agradecer aqueles que já estão inscritos no nosso canal e você que caiu aí agora de paraquedas está nos assistindo, se inscreve no canal e dá o like e compartilha isso, e assim você vai estar nos ajudando a crescer o canal no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Irmãos, os dias são trabalhosos, como nós sabemos, os dias são difíceis e os dias são de uma seara muito grande, uma seara chamada seara dos falsos profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito deles, que eles viriam, alguns se apresentariam como o próprio Cristo, outros se apresentariam como homens de Deus, profetas, missionários, etc, etc. Então, há uma necessidade muito grande de você examinar as Escrituras, de você deixar um pouco da emoção do lado e colocar a razão e deixar que a mente de Cristo que está em você possa trabalhar e te traga entendimento. É o que está faltando para muitos pastores. O entendimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. Mas como podemos ter entendimento? Você passa a ter entendimento no momento que você busca os dons espirituais. No momento que você crê que Deus é poderoso para dispensar na sua vida um dos dons entre nós, que eu acho não é o mais, mas para o momento é o mais necessário, que é a respeito do discernimento do Espírito, ou dos Espíritos, ok? Está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 10, o seguinte: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, falando a respeito dos dons, irmãos. E há outro o dom de discernimento de espírito. Esse eu vejo que é necessário para os nossos dias, porque tem se proliferado muito o espírito do falso profeta, ou dos falsos profetas. Agora, em evidência, nós temos, esse rapaz aqui, que todos conhecem, aqueles que frequentam as redes sociais conhecem sim esse rapaz, ok? Esse adolescente. Ele está dando uma entrevista para esse pastor, o qual, no decorrer da entrevista, você vai perceber claramente que ele é convencido a ficar com seus argumentos. E isso é muito triste, porque nós percebemos que pessoas novas, pessoas de tenra idade, diante das pessoas com mais experiência, pessoas neófitas no caminho, consegue dissuadir, consegue persuadir, consegue convencer com argumentos naturais aqueles que se dizem, entre aspas, espiritual. Se você, ou espirituais, melhor dizendo, se você prestar bem atenção, assistir esse podcast, você vai ver que ele convence o pastor, ele tem uma argumentação muito forte e leva o pastor para si a ficar justamente do lado dele. Por quê eu estou falando isso? Porque a obrigação de um pastor é mostrar ao outro os equívocos, os erros, porventura, se o outro estiver. E todos, uma grande maioria, está afirmando, está testificando que esse jovem ainda tem muito que aprender, ainda tem muito que ficar no banco da igreja, ok? Aprendendo, assim como Samuel aprendeu aos pés de Eli,
assim como Timóteo aprendeu com Paulo. Então é necessário que você e eu possamos orar para que Deus levante pastores com coragem de frear, de combater as heresias, as falsas doutrinas e os falsos profetas que se levantam. Hoje, o que eu vejo na igreja brasileira, não sei a igreja estrangeira, que nós não temos capacidade de avaliar cada uma, mas a igreja brasileira a qual nós fazemos parte, o que eu vejo é uma chacota, vejo um instrumento de chacota para muitos que estão assistindo às redes sociais. O que eu vejo é esse menino dizendo-se homem de Deus, na petulância, na ousadia do Espírito Santo que não é, de rasgar um exame médico referente ao câncer e afirmar que a moça está sendo curada, sem depois trazer um comprovante real dos exames, ok? O antes e o depois. Isso sim confirmaria cada vez mais o seu ministério. O que eu vejo é uma pessoa que fala, mas não prova o que fala. Quando diz que nasceu, sem os tímpanos, sem as cordas vocais, mas não tem como ele comprovar. E ainda ficam pastores como esse, ok? Dando visibilidade, dando credibilidade àqueles que tentam descredibilizar o Evangelho. Infelizmente, pastores como esse é que dá palco. Infelizmente, pastores como esse que se deixam convencer é que credibiliza a mentira. Ele teria, até pela sua experiência, a obrigação de falar a verdade para esse adolescente, confrontá-lo com o que ele tem dito diante da palavra do Senhor. Infelizmente, são pastores que querem, como esse, buscar like, buscar visibilidade para o seu podcast, e aí aceita a mentira como se fosse uma verdade. Então, busque, meu irmão, o discernimento do Espírito. Busque o Espírito Santo e ele vai te livrar dos falsos profetas. Como é que nós podemos, nesse terceiro vídeo sobre o falso profeta, como é que nós podemos também testificar sobre eles? É quando eles descem do altar. É quando eles têm as suas vidas normais pós o altar, é que você consegue ver, porque Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Veja se ele tem, ou se os falsos profetas têm, empatia pelo seu próximo. Se ele ama aquele que está perseguindo. O que eu vejo, o que eu tenho visto nas redes sociais, ele atacar, ele querer processar aqueles que criticam a ele. Então, você começa a discernir se este que está falando em nome do Senhor tem fruto do Espírito. Porque muitos querem buscar os dons, muitos estão interessados nos dons de visibilidade, mas não estão interessados no fruto, o fruto do Espírito que produz, né, vida eterna, que produz testemunho para que assim as pessoas vejam Cristo nas suas vidas. Isso é que nós temos visto. E por que é que eles têm crescido? Porque eles têm palco, eles têm público, e o público é que dá credibilidade a ele, aos pastores que chamam crianças para assumir os seus altares, aonde deveria estar homens experientes, instruindo o povo de Deus em seguir a sua palavra, dá neófitos que não têm nem ainda qualquer tipo de experiência profunda com o Senhor, para assim pregar a palavra do Senhor. O que eu vejo é neófitos em cima de púlpito. Primeiro nós temos que nos assentar para ser ensinado, para depois ensinar. Isso se dá muito, irmãos, nas igrejas que os pastores querem visibilidade, querem que as suas igrejas estejam inchadas, e aí usam os adolescentes como atração e com o aval dos seus pais. A Bíblia diz que Samuel estava no templo, mas estava aprendendo do Senhor.
estava aprendendo com Eli, com o profeta mais velho. É importante que isso aconteça. Pessoas que devem aprender primeiro para depois ensinar. E o que é que tem acontecido? Aqueles que já estão mais tempo na caminhada têm se deixado levar, né, pela vaidade, por disputas para ver qual igreja fica mais cheia. É isso? Pela ganância também, porque no momento que você é conivente com o erro, você também erra. Pastores que têm convidado essas crianças para assumir um púlpito, que é um lugar de responsabilidade e que deveria ser um lugar de credibilidade, eles também são culpados da chacota que nós temos visto nas internet, da chacota que nós temos visto nos jornais. É uma chacota, a igreja brasileira em si virou uma chacota. De 10 vídeos que você corre o dedo ali no YouTube, 7, 8 é chicanando da igreja do Senhor. E por que isso? Porque homens que deveriam ser homens experimentados pelo Senhor para discernir os espíritos, estão se deixando levar, estão se deixando persuadir por mentira e por engano. É claro, a Bíblia não pode mentir. A Bíblia diz que, se possível, eles enganariam até os escolhidos. Cuidado, meu pastor, que está convidando essas pessoas que dizem ser de Deus, mas os seus testemunhos são totalmente ao contrário. Cuidado para vocês não estarem sendo coniventes com o erro, porque Deus não vai tomar ninguém por inocente. Eu espero que você se desperte. Eu espero que você abra seus olhos espirituais e busque o discernimento de espírito. E a igreja precisa parar de dar palco a crianças, os adolescentes, que ainda não têm uma experiência profunda com o Senhor. Até o próprio Senhor Jesus Cristo só começou seu ministério de pregação e de cura depois da maioridade. Não façam isso, não destrua futuramente um dom que está nessas crianças, nesses adolescentes, porque vocês estão atrás de dinheiro, de fama, de visibilidade. Não façam isso, porque Deus não vai tomar nenhum desses pastores que está sendo conivente com essa mentirada toda que está nas redes sociais. Deus não vai tomar ninguém por inocente. Então se desperte, abra seus olhos e busque ao Senhor, porque Deus tem um propósito ainda, pastor, no seu ministério. Arrependa-te enquanto há tempo, ok? Fica aí essa última indicação para você discernir o falso profeta. Veja o falso profeta depois do púlpito. Veja se ele tem empatia. Veja se ele tem amor ao próximo. Veja se ele sente misericórdia. Veja se ele é humilde. Veja se ele é compassivo. Veja se ele não é brigão. Entende? Se eles tiverem este tipo de comportamento, sai dele, sai dessa seara, para que você não venha perder a sua salvação. Ok? Espero ter te ajudado de uma maneira ou de outra. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Tá bom? Deus abençoe as suas vidas. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.